Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos aqui dar continuidade ao curso. Iniciaremos aqui com as funções e fórmulas no VBA de maneira simples e rápida. Vocês já conhecem a estrutura, vocês já conhecem os códigos que iremos utilizar, só irei mostrar alguns detalhes de como utilizar no VBA. Ok? Então, todos aqueles códigos que aprendemos em português e inglês, agora vocês irão utilizar todos eles em inglês de maneira simples e rápida. Ok? Então, qual que é o nosso primeiro aqui? Vamos aqui analisar qual que pode ser o nosso primeiro, de acordo com a nossa necessidade. O que que eu quero saber aqui? Eu quero saber a quantidade de valores que eu possuo nessa base de dados. Tá? Eu sei que através dessa célula, que é 8.258, porém eu quero fazer isso através do VBA. Como que eu faço isso? Eu vou pegar uma coluna referência, então vou pegar, por exemplo, a coluna M, ok? Vamos trabalhar aqui com a coluna M. Vejam que eu tenho 8.259, porque ele está me contando também o título. Então, o que eu vou fazer? Faço a contagem total da coluna, menos 1, e obtenho o resultado real da quantidade de dados que eu tenho na base de dados. Ok? Então, vamos aqui no relatório, vamos criar esse nosso código. Alt F11, criei aqui as funções, criei aqui também um subcapturar valores, e vamos aqui pegar uma variável, criar uma variável para guardar esse dado e depois pegar esse dado e utilizar numa célula específica, ok? Então vamos criar aqui, por exemplo, uma variável de tamanho ou quantidade, né, para ficar mais específico. Quantidade, vou falar que ela é como long, tá? Por que como long? Porque pode ser muito longo um número, eu não tenho um limite específico do inteiro, tá? Então, eu posso ter aqui dados com decimais, valores decimais, entre outros. Então, no meu caso aqui, é uma contagem, ela vai ser um inteiro, porém, como ela pode ter uma contagem muito grande, eu gosto de colocar ela como long. Beleza? Então, vamos lá. Como que eu faço essa contagem? Eu vou trazer aqui a quantidade. Eu vou falar que a quantidade é o worksheet function ponto. Aí que eu tenho algumas funções que eu posso estar utilizando, tá? Tem várias funções, várias utilidades. No nosso caso, eu vou estar utilizando o count a, tá? Então, lembram lá na aula anterior, nas aulas anteriores de Excel, onde eu falei o seguinte, olha, quando você quer realizar a contagem de valores, quando você for utilizar o VBA, você vai utilizar o count a, que é este momento aqui, tá? Então, eu falei que eu vou utilizar o work function, tá? O worksheet function, ponto count a. Então, a maioria das nossas funções iremos trabalhar dessa maneira. Iremos informar aqui o worksheet function e a função que iremos trabalhar. Abre parênteses e ele vai te trazer aqui vários argumentos. Ele não traz o argumento da maneira que traz lá no Excel, de maneira simples, detalhadamente, tá? Mas ele traz aqui um resumão, tá? Mas como já conhecemos como que funciona, e no caso aqui do count A, apenas preciso selecionar a coluna que eu preciso fazer as contagens, ok? Porque eu não tenho nenhuma condição para trabalhar nesse detalhe, neste caso. Ele é apenas a contagem geral e no final subtraio 1, tá? Então vamos lá. Quero fazer a contagem do que tiver em bancos de dados, então suites, banco de dados, na coluna M, não é que a gente decidiu? Na coluna M, range M, ok? Então nesse momento aqui, ó, a minha quantidade está valendo 8.259. Se eu executar aqui, ó, ela já está me valendo este montante. Ó. Vamos colocar uma mensagem box aqui, para vocês verem a quantidade. Então, vamos executar. Ele me trouxe aqui, 8.259. Então, neste momento, ele capturou o tamanho total da quantidade de dados que eu possuo na coluna M, ok? Porém, como eu tenho que discriminar o título, apenas coloco menos 1 aqui e vou obter esse resultado. Vamos fazer o teste. 8.258, que é o valor de quantidade que nós possuímos. Agora eu quero pegar essa quantidade e guardar aqui na minha célula G6 do relatório. Então, o que eu faço? Suites, relatório, ponto range, na célula G6. E vou falar que ela é igual à quantidade. Então, vou pegar o valor da quantidade e vou guardar dentro da célula G6. Vamos executar o nosso código e vamos ver o que acontece aqui. Ó. Capturar valores, já capturei o meu primeiro valor. Peguei lá a quantidade de dados na coluna M, subtraí 1 e obtive aqui a quantidade através da função count a. Beleza? Espero que tenham entendido e aguardo vocês na próxima aula.